direito político positivo e negativo, elegibilidade e afastabilidade. O núcleo de direito político caracteriza-se pela capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, capacidade de ser eleito, afastabilidade, capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, elegibilidade. A capacidade eleitoral ativa dá-se pelo alistamento eleitoral na forma da lei, que é o título de eleitor, nacionalidade brasileira, não podendo ser eleitos estrangeiros, conforme o artigo 14, parágrafo 2º. A idade mínima é de 16 anos, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C. Não pode ser conscrito durante o serviço militar obrigatório. Em relação ao título de eleitor, no momento da votação é necessário a apresentação da carteira de identidade com foto. O alistamento eleitoral e o voto são de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, a linha A, B e C. Temos o voto obrigatório e o voto facultativo. O voto obrigatório são para os maiores de 18 anos de idade e menores de 70 anos de idade. O facultativo são para os analfabetos, os maiores de 70 anos de idade, os menores de 16 anos de idade. O voto é direto, secreto, universal, periódico, livre, personalíssimo e com valor igual para todos. O direto, o cidadão vota diretamente no candidato sem intermediações. O secreto, na medida em que se dá publicidade, dá opção o eleitor manter seu sigilo absoluto. Universal, visto que o seu exercício não está ligado a nenhuma condição discriminatória. Periódico, já a democracia representativa prevê e exige mandatos por prazo determinado, livre, pois o eleitor pode escolher o seu candidato ou preferir anular o seu voto ou depositar a cédula na urna em branco. Personalismo, pois é vetada a votação por procuração, com um valor igual para todos. Capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral passiva é a possibilidade de eleger-se concorrendo a um mandato eleitoral. No entanto, só se torna absoluto o eventual candidato preencher todas as condições de elegibilidade para o cargo, o qual o candidato não se inclui em nenhuma dos impedimentos constitucionais previstos. As condições de elegibilidade está escrito no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tem que ter nacionalidade brasileira, pleno exercício de direito político, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de concorrer ao cargo o qual candidata. No requisito de idade, essas condições de elegibilidade inicia-se aos 18 anos e termina aos 35. 18 anos para vereador, 21 anos de idade para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 30 anos para governador, vice-governador do estado e Distrito Federal. 35 para presidente, vice-presidente e procurador, reprocuração, república e senador. Direito político negativo. O direito político negativo individualiza-se e define formulações constitucionais relativas e impeditivas das atividades partidárias políticas, privando o cidadão do exercício dos seus direitos políticos, bem como impedimento de eleger um candidato ou de ser eleito. Inegibilidade. A inegibilidade absoluta. De acordo com o artigo 14, parágrafo 4º, são absolutamente inelegíveis, ou seja, não pode exercer a capacidade passiva em relação a qualquer cargo eletivo. Inafastabilidade. Quem
não pode ser eleito, não pode ser eleger-se os estrangeiros durante o serviço militar obrigatório conscritos e pode alistar-se como eleitores. Analfabeto. O analfabeto tem o direito à afastabilidade e, portanto, direito de votar, mas não pode ser eleito, pois não possui capacidade eleitoral passiva. Inegibilidade relativa. A inegibilidade, conforme as regras constitucionais, em decorrência da função exercida do parentesco ou se o candidato for militar, bem como uma virtude das situações previstas na forma da lei complementar no artigo 14, parágrafo 9. Inegibilidade relativa em relação da função exercida para terceiros mandatos sucessivos. O presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal, os prefeitos que houver sucedido ou substituído no curso do mandato, não poderão ser reeleitos para um terceiro mandato sucessivo. A regra é trazida pela Emenda Constitucional número 16/97, alterada pela redação do artigo 14, parágrafo 5º. Inegibilidade relativa em razão da função para concorrer a outros cargos. O artigo 14, parágrafo 6 estabelece que, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos deverão renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Inegibilidade relativa em relação a parentesco, que são para o cargo de presidente da República, governador do Estado, do território do Distrito Federal, prefeito, ou quem ousar substituído dentro desses 6 meses anterior pelo pleito, salvo ser já titular de mandato eletivo a candidato à reeleição. Militares, expressamente no artigo 14, parágrafo 8, que os militares analistáveis é inelegível, para tanto deveria atender às condições seguintes: menor de 10 anos de serviço deverá afastar-se das atividades, mais de 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e direito passarão automaticamente no ato da diplomação para inagibilidade. Inegibilidade prescrita em lei complementar. De acordo com o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal de 88, a lei complementar estabelece outros casos de inegibilidade: a proibibilidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato, considera-se a vida pregressa do candidato, moralidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou absoluto do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.